Começamos agora. São 6 espectadores. Muito boa tarde. Vamos iniciar esta série de hangouts da Fácia e que escolhemos por um tema que é bastante interessante, que é bastante procurado e temos bastantes pessoas que nos consultam e procuram informações, que é sobre a nova velocidade de aumento. Eu gostava de me apresentar e gostava de falar um pouco sobre mim. O meu nome é Miguel Andrade, eu sou cirurgião plástico e estético, pertenço à Ordem dos Médicos de Portugal. Faço parte também da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, aliás, onde sou um vogal de estética. E, além disso, faço parte de algumas organizações internacionais, nomeadamente do European Board of Plastic Surgery, que é o EBOPRAS, que é uma entidade europeia que, de alguma forma, controla e valida os profissionais desta área. E falo um pouco sobre isto também porque tem importância a nível das pessoas que nos procuram para fazer determinados procedimentos de natureza estética e, em particular, aqui na mamoplastia de aumento. E porquê que escolhemos este tema, a cirurgia de aumento mamário, para iniciar esta série de hangouts em direto? Realmente é uma cirurgia muito efetuada. Digamos que dentro do campo ou das cirurgias de natureza estética é uma das mais realizada, conjuntamente com a lipoaspiração corporal, nomeadamente a mais vulgar, a lipoaspiração. E o grande número, a grande procura que temos em relação a este tipo de procedimento tem necessariamente que ver com os resultados que atualmente é possível atingir, conseguimos atingir com os meios e com as técnicas disponíveis. Porque realmente são resultados muito bons, muito próximos ou iguais à expectativa que a pessoa tem desse tipo de cirurgia e que, portanto, não sendo possível dar garantias de um dado resultado final, neste tipo de cirurgia em particular, há uma grande realização pessoal do médico que realiza e da pessoa que efetua este tipo de cirurgia, traduzindo-se necessariamente com uma grande satisfação, uma grande melhoria da autoestima e que, em termos globais, das questões que a preocupavam antes da cirurgia, é muito salutar. Em relação a este tipo de intervenção, há aqui vários pontos que nós temos que ter em atenção e que, em termos gerais, quem nos procura ou quem pretende fazer este tipo de intervenção deve ser informado. Em termos globais e para sermos um pouco sistemáticos, devemos, de alguma forma, orientar a nossa avaliação, a nossa consulta, que é sempre obrigatória, como é óbvio, antes de qualquer procedimento cirúrgico, e neste caso, na mamoplastia de aumento, em 3 pontos principais. Por um lado, os tipos de incisões, é necessário sempre fazer uma cicatriz. Por outro lado, o plano onde é colocado o implante. E, por fim, o tipo de implante em si para aquela doente em particular. Isto porque temos que entender que este tipo de intervenção é uma intervenção muito personalizada, muito feita à medida para aquela pessoa e não podemos de alguma forma massificar ou de alguma forma arranjar uma fórmula que seja adequada para todas as pessoas. E isto muitas vezes é verdade porque as pessoas vêm até nós e nos pedem para fazer, eu quero fazer uma cirurgia de aumento mamário e quero colocar uma prótese igual à da minha amiga, da minha irmã. Ou quero ter, porque quero ter aquele peito, ou quero ficar com um peito igual a esta ou àquela pessoa. Isso não é assim tão verdade. Uma vez que as características anatómicas que partimos, neste caso daquela pessoa em particular, podem ser diferentes da outra pessoa. E, portanto, temos que necessariamente adaptar
e temos que ver qual é o tipo de implante, a técnica cirúrgica mais adequada a cada caso. Bom, retomemos então e comecemos por falar em cada um daqueles 3 pontos que eu falei. Cada um deles tem várias variantes, como é óbvio. Os tipos de incisões, as incisões mais frequentes quais é que são? São a periareolar, a submamária e a axilar. Todas elas têm prós e têm contras e temos que de alguma forma ponderar e avaliar que faça àquela doente em particular qual é que será mais indicada. A incisão periareolar é uma incisão que é feita na transição da areola para a pele. Pode ficar mais ou menos visível dependendo da cor, ou melhor, da transição de cor entre a areola e a pele, e não só a transição de cor, mas a forma como é feita essa transição. Isto é, se é uma transição mais brusca, se é uma transição mais fusca, e que, portanto, desta forma podemos de alguma maneira tornar que as coisas sejam mais ou menos visíveis. É uma incisão, pela sua localização, pode condicionar alterações da sensibilidade do complexo areolar mamilar, do mamilo e da areola, que numa mulher jovem é importante. É claro que é necessário sempre avaliar qual a importância que cada um de nós, neste caso das senhoras, dão à sensibilidade dessa região, mas de qualquer modo têm de estar alertadas que pode haver alguma alteração. Esta alteração não tem que necessariamente ser uma ausência ou uma redução, pode haver até transitoriamente uma hipersensibilidade, o próprio tato com o sutiã, o contato com a roupa, seja sentido como dor. Outras alterações que podem condicionar também esta via de abordagem é, de alguma forma, uma perturbação da capacidade de amamentação no futuro, que tem a ver necessariamente com a localização relativa da glândula mamária, portanto, o local onde é produzido o leite, e dos canais que transmitem, que levam, que conduzem esse leite ao mamilo, ao bico por onde sai o leite. E pode, de alguma forma, com estas incisões, criar-se algumas secções dos canais galactóforos que possam condicionar a acumulação de leite quando houver condições para o produzir, que pode eventualmente condicionar também algumas mastite. Outra questão igualmente importante que é necessário ter em consideração com esta via de abordagem é o facto de, por esta localização, ser necessário fazer um túnel ao longo do tecido mamário para colocar um implante no plano que nós vimos que será mais adequado, que se relaciona, portanto, com o segundo ponto que iremos falar mais à frente, e esse plano, esse túnel, depois vai cicatrizar, tal como cicatriza na pele cá fora, na mama, por dentro, também vai haver uma cicatriz, vai haver fibrose, e essa fibrose, essa cicatriz que é feita no tecido mamário, portanto, lá dentro da mama, pode confundir-se nos futuros exames mamográficos que tenha que realizar, e a partir de certa idade, dependendo da história clínica de cada um, é obrigatório um seguimento regular e com a realização de exames complementares, nomeadamente mamografia ou eco e mamografia. Portanto, nesses exames, essas lesões, essas cicatrizes podem de alguma forma ser confundidas com alguma lesão de pré-maligna, que podem condicionar necessariamente a realização de alguns exames de despiste para saber se aquela lesão, aquela imagem que se encontra na mamografia é devido a uma lesão pré-maligna ou é o resultado da cicatriz da cirurgia prévia. Portanto, é necessário termos isso em consideração nesta via da abordagem. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista do pós-operatório, já iremos falar também do pós-operatório um pouco mais à frente, em termos gerais, mas pronto, em relação a esta via de abordagem e do ponto de vista técnico, é uma técnica mais simples de realização, uma vez que estamos a trabalhar no local onde vamos colocar o implante. A outra via de abordagem será a via submamária, será uma incisão que é colocada no sulco mamário, no sulco que já existe, ou na maior parte dos casos que não existe e que se vai reconstruir, de forma a que, através dessa via de abordagem, se introduza um implante. No plano que, se também virmos que será o mais adequado para aquela paciente em si. Esta via de abordagem, do ponto de vista de prós e contras, não tem os senões que falei em relação à via periareolar, por questões óbvias, não é? Não tem alteração da sensibilidade do mamilo, não tem alteração ou problemas possíveis problemas a nível da amamentação, nem as questões relacionadas com o possível diagnóstico diferencial
nos exames complementares que poderá ter que fazer. Tem realmente a grande vantagem de que, do ponto de vista técnico, também vai ser uma via fácil, permitindo de alguma forma que, do ponto de vista dos planos a ser possível utilizar, termos maior disponibilidade de técnicas possíveis, associados também a um pós-operatório um pouco mais leve, não tão limitante nem com tanta dor como seja uma outra via, como seja a via axilar. Falta-nos agora falar, por fim, da terceira via mais frequente entre nós, que é da realização desta técnica, que é necessariamente a via axilar e que não podíamos deixar de falar. É uma via que, do ponto de vista estético, realmente é bastante compensador, uma vez que não há nenhuma marca visível a nível mamário. A incisão, a cicatriz é colocada na axila, no vértice da axila, numa das múltiplas preguinhas que temos na axila, e que, ao fim de um mês, a partir do terceiro mês, ela é praticamente invisível, passando necessariamente, como todas as outras, por uma fase em que está mais vermelha, mas que, a partir dessa altura, é praticamente imperceptível, atendendo à localização e atendendo também ao tipo de pele dessa região e à existência de alguns sulcos que todos temos nas axilas. Contudo, está associado, não há um senão, e o reverso da medalha desta via de abordagem é necessariamente o pós-operatório. O pós-operatório que é mais arrastado, é mais demorado e mais doloroso. Sem isto, de modo algum, de querer assustar ou pôr que as pessoas não façam este tipo de via, esta via de abordagem que se faz, mas para, no fundo, estarem com atenção e estarem com a devida precaução e terem atenção ao pós-operatório. E esse pós-operatório é mais arrastado. Porquê? Porque dói mais. No fundo, esta via de abordagem está localizada, como eu disse, no vértice da axila, numa zona de flexão, numa zona em que necessariamente se sua, não é? Todos nós suamos, e, portanto, a cicatrização é um pouco mais atrasada, criando necessariamente, na maior parte dos casos, uns durões, uma zona mais dura, uma zona endurada mais elevada, que ao toque, à massagem, é dolorosa. Para obviar que mais rapidamente se recupere e deixe de ter este aspecto, recomenda-se a realização de uma massagem que no início tem que ser suave, ao longo da cicatriz, suave porque dói, não é? Ao fazer ali a massagem, mas se a pessoa realmente tiver disponibilidade e com o conseguir fazer, melhora muito a recuperação e o resultado final. Também, além deste senão, temos outra limitação, que é o facto de, na maior parte dos casos, existir uma dor reflexa que vai da axila, em geral, até ao cotovelo, sobretudo à medida que a pessoa eleva o braço. Isto também é transitório, portanto, daí eu ter falado que o pós-operatório é mais arrastado, é mais demorado, mas que, passado algum tempo, e ao fim do mês, praticamente, nenhuma das senhoras já refere algumas destas queixas, tem que continuar necessariamente a ter alguns outros cuidados a nível da cicatriz, mas não é só nesta, mas nas outras, de forma a que fique o menos perceptível possível. Pronto, estas são as questões principais relativamente às vias de abordagem. Não sei se há alguma dúvida, se houver alguma questão, estamos disponíveis e poderão sempre colocar, quer durante a emissão, quer para os vários meios disponíveis, através do Facebook ou através dos nossos e-mails, facia@facia.pt, através do YouTube ou através do Google+. Tentaremos, de alguma forma, se possível, durante a emissão, sobretudo no fim, responder às questões colocadas, ou caso não seja possível, faremos depois a resposta dessas mesmas questões, quer através dos meios que nos foram colocadas ou através desta via. Bom, falei então de um dos pontos que tinha enumerado no início sobre este tipo de cirurgia. Fica-nos então ainda por falar os outros dois pontos, que são, no fundo, o plano em que normalmente é colocado o implante mamário e os tipos de implantes mamários. Todos vós, todas as senhoras que normalmente fazem este tipo de intervenção, e atualmente os meios que temos ao nosso dispor são muitos,
em geral, já estão devidamente informadas sobre todos estes pontos, todas estas situações, mas é necessário também ter sempre em consideração que alguns meios onde nós nos informamos, onde temos esse tipo de respostas, podem não ser 100% fiáveis. Daí a necessidade de recorrer a um profissional devidamente credenciado e com experiência na área para tentar esclarecer, validar a informação que tem e adaptar, como eu disse, e estou sempre a realçar isto porque é uma cirurgia muito personalizada, adaptar este tipo de cirurgia ao caso em particular. Bom, os planos. Os planos, no fundo, são, e os principais são dois, o plano subglandular e o plano submuscular. O que é que isso significa? Porque a existência desses dois meios, dois planos, e quais são as questões relativamente às questões que são colocadas por uma senhora ou por outra, porque é que não fazemos todas no mesmo plano, porque é que temos que adaptar. Basicamente, em termos gerais, a escolha de um dado plano prende-se com as condições anatómicas de cada pessoa em particular e do resultado final que a pessoa quer obter. Isto, o que é que quer dizer? Se realmente a mama é uma mama pequena, a pessoa for magra e, sobretudo nos quadrantes superiores, a prega cutânea for muito pequena, é difícil, ou para não dizer impossível, que o implante, o rebordo do implante mamário fique coberto e não seja visível através da pele quando se olha, ou mesmo quando a pessoa está vestida. E neste caso, não está tão indicado a realização num plano subglandular, mas sim a colocação do implante num outro plano, no plano dito submuscular. Desta forma, o plano, ao ficar mais profundamente, fica revestido pelo músculo, que igualmente preenche também os quadrantes superiores, mas sem dar aquela sensação de tão artificial, tão redondo, de alguma forma camufla a transição dos tecidos da própria pessoa para a mama, para o implante mamário, não sendo então visível o seu bordo. É claro que isto se prende com o resultado que a pessoa queira obter. Se a senhora realmente quer que fique muito saliente os quadrantes superiores, já não temos de ter isso em atenção. Portanto, daí a necessidade de avaliar anatomicamente a pessoa em particular, ter uma noção exata da expectativa do resultado que se queira atingir, para depois definir qual é a técnica o plano mais adequado. Estes são, digamos, os grandes planos, plano subglandular, submuscular. Existe ainda um outro tipo de plano, que é o plano subfacial, que é um plano intermédio entre um e outro. Digamos que, em termos gerais, tem as vantagens, sem ter os inconvenientes dos outros dois planos. E o que é o plano subfacial? O plano subfacial é um plano, o músculo, a parte mais anterior do músculo, é vestido por uma película muito fininha, que reveste a face anterior do músculo peitoral, que é levantada e é introduzida em um implante. E serve para revestir esse implante, a transição dos seus quadrantes superiores, e ao passo que os quadrantes inferiores já têm a mama. Ainda existe um outro tipo de plano, e eu quando falo no plano submuscular, estava a falar no submuscular puro, isto é, todo o implante ser revestido pelo músculo. Há um implante, há a técnica, o método, o plano em que pode ser colocado por cima, por baixo do músculo da parte superior e na parte inferior já ficar coberto pela glândula, que é a designação de dual plane. Bom, isto só para falar e só para referir que existem realmente uma grande variedade em termos de opções e que temos que ter em consideração cada caso em particular. Eu gostava, de alguma forma, de fazer agora aqui o ponto de situação sobre aquilo que já falamos, portanto, quer em relação às incisões, quer em relação aos planos. Apenas ainda faltar falar sobre o tipo de implantes. E sobre os tipos de implantes também iremos já responder a algumas questões já nos colocaram, nomeadamente sobre a questão de se todas as próteses são vitalícias ou não, e se nós realizamos ou não, em relação aos planos, a técnica superficial.
e já vamos responder a isto. Alguma dúvida mais sobre este do que já falamos? Bem, então vamos falar em relação a esta última questão sobre o plano facial, que foi colocada pela Sra. Joana Pereira. Realmente fazemos. É uma técnica que cada vez mais tem sido aplicada e com bons resultados. Agora, temos é que, e daquilo que eu disse, compreende-se isso, temos que avaliar se realmente está indicado ou não, naquele caso em particular, a técnica subfacial. Isto também porque a técnica subfacial, ao ter as vantagens que eu enumerei atrás, tem um pós-operatório mais suave, não tão doloroso, não tão limitante, e que, como é óbvio, se for indicado para aquela pessoa, será a que será privilegiada. Vamos falar então do último ponto sobre o tipo de prótese. E sobre esse tipo de próteses também podemos já responder a uma das questões que foi colocada sobre se todas as próteses eram vitalícias. Essa prótese foi colocada pela Sra. Teresa Meireles e podemos dizer que esta questão, desculpe, foi colocada pela Sra. Teresa Meireles e sobre essa questão posso dizer que não, nem todas as implantes são vitalícios. E sobre isso há vários pontos a terem atenção que iremos já abordar no momento. Em relação às próteses, o que é que nós temos que ter em atenção? Temos que, basicamente, ter a noção do que temos disponível no mercado. Temos os implantes ditos anatómicos, em pera, em gota, como queiram dizer, e os implantes ditos redondos. Todas as senhoras já os viram, é fácil ir à internet e encontrar imagens sobre esses implantes. Eu posso mostrar alguns tipos de implantes. Este é o implante dito anatómico, podem ver, vou pôr aqui se calhar para verem mais fácil, que tem um bordo superior mais fino e depois tem uma forma que vai aumentando de projeção para os quadrantes inferiores, no fundo para simular a mama. Temos também disponíveis os implantes ditos redondos, que são estes, não é? Estes implantes, existem vários tipos de implantes, desde os de baixa projeção, de média e de alta projeção, que são, de alguma forma, disponíveis para tentarmos colmatar as necessidades para cada caso em particular. Sobre estes implantes, realmente é importante termos em atenção à forma, porque vai condicionar necessariamente o resultado final, mas igualmente importante é terem atenção o revestimento do implante, isto é, o que é que está à volta e como é que está feito este tipo de invólucro, porque isto vai condicionar e vai estar relacionado com aquilo que todas as senhoras já sabem e são sempre perguntas que nos colocam, que é a rejeição dos implantes. O que é isso de rejeição dos implantes e o que é que pode originar, como é que nós podemos evitar e se há ou não implantes que reduzem a percentagem ou a incidência de aparecimento dessa contratura, dessa rejeição. Essa rejeição, digamos que é uma reação própria do nosso organismo a qualquer corpo estranho. É uma fibrose, é uma cicatriz que se cria à volta desse corpo estranho, neste caso do implante, e que de alguma forma isola esse corpo estranho do corpo, a dizer que tu não és de cá, não te quero cá. Portanto, é uma reação normal de qualquer corpo estranho que introduz no nosso organismo. Agora, o que nós queremos é que essa fibrose seja o menor possível, seja o mais indiferente possível e não cause problemas não só em termos de forma do peito, como em termos de dor, como em termos estéticos, porque há uma deformidade muito grande do peito. Quais são as condições em termos de revestimento do implante que nós temos de ter em atenção para que isso não ocorra? Basicamente temos, então, os implantes texturados e os implantes lisos. Os implantes texturados são deste género, não é? São ligeiramente rugosos, existem vários tipos de rugosidade. E, teoricamente, estes implantes ditos texturados têm uma taxa de desenvolvimento de contratura capsular muito menor que os implantes lisos. Daí, o ser indicado, em todos os casos, digamos, a utilização de implantes texturados. É necessário ter isso em atenção, é necessário ter isso quando
vai ou obtém um orçamento, uma dada cirurgia, para saber que tipo de implante e que tipo de revestimento, que tipo de forma de implante é que tem, porque isso condiciona necessariamente o valor final da cirurgia. Bom, de qualquer modo, essa rejeição, essa tal contratura, não é só devida à existência de um dado rugosidade, à existência ou não dessa rugosidade, do revestimento do implante. Existem muitos fatores que podem condicionar ao seu aparecimento. Existem exatamente muitos, e nós não sabemos exatamente porque é que ela aparece. Por isso, se conseguirmos intervir ou prevenir ou atuar no maior número desses fatores, melhor ainda. Daí que, além da utilização de implantes diplos texturados, tem que se ter algum cuidado a nível da técnica cirúrgica, nomeadamente da boa irrigação, por exemplo, da logo quando vai ser colocado o implante com antibiótico, a mudança de luvas quando se acaba de preparar o plano onde é colocado o implante e quando se pega no implante para ser introduzido, para não haver uma grande contaminação. Também a lavagem ou não do implante com determinados tipos de substâncias, nomeadamente antibióticos, betadine, e isto são tudo fatores que nós pensamos estar condicionados a originar ou contribuir para o aparecimento da contratura capsular e daí devemos atuar em todos eles. Sobre este aspecto, há também aqui um outro ponto que vamos falar um pouco mais à frente, mas que é necessário ter atenção, que é a colocação dos drenos. Agora também perguntam, mas porquê os drenos agora aqui? E muitas vezes também nos perguntam, coloca drenos ou não coloca drenos das suas cirurgias? Pois é muito variável. Depende. O que eu lhe poderia dizer é que nas vias axilares, a maior parte deles têm necessidade de colocar drenos. Nas outras vias, nomeadamente a via submamária, em geral, não se colocam drenos. Agora, mas isso depende das condições cirúrgicas no momento e só aí a conseguimos avaliar. Isto porque, se nós conseguirmos criar uma cavidade sem sangue, completamente com uma boa hemostase, como nós costumamos dizer, quase conseguimos garantir que não vai haver nenhuma hemorragia e não é necessário colocar drenos. E então não se coloca, claro. Isto tem importância porquê? Porque se realmente há uma acumulação de sangue na loca ao redor da prótese, vai condicionar necessariamente uma reação inflamatória, cicatrização, fibrose, contratura, rejeição. Portanto, a necessidade de colocar drenos ou não prende-se com as condições técnicas, cirúrgicas do momento e, portanto, há questões que eu também não compreendo muito bem quando se dizem que este ou aquele médico nunca utiliza drenos ou utiliza sempre drenos, pois depende de cada caso em particular, podendo, com aquelas ressalvas que eu já falei, isto é, nas vias axilares em geral há maior probabilidade de colocar drenos, nas vias submamárias em geral há maior probabilidade de não colocar drenos, o que não quer dizer que uma ou outra não haja alterações. Bom, falamos então dos tipos de próteses, não é? As próteses anatómicas, as próteses redondas. E sobre estas próteses é necessário, e prende-se também com a questão que já foi colocada há pouco, sobre se todas as próteses eram ou não vitalícias, com as marcas dos implantes. Existe uma grande variedade de marcas, com diferenças substanciais entre elas, e que se traduz necessariamente no preço. E como é óbvio, isso tem alguma questão. Tem algumas questões que nos levantam, que são muito prementes e é necessário alertar a pessoa para isso. Basicamente, podemos distinguir os implantes que são aprovados pela FDA e os implantes que não são aprovados pela FDA. FDA, como todos sabem, é uma entidade que não é europeia, é uma entidade americana, que não tem, de alguma forma, algum peso oficial em termos da emissão de pareceres a nível europeu, mas que nós, na Europa, todos seguimos muito atentamente as suas deliberações, porque também não temos na Europa nenhuma entidade com o peso e com a dimensão da FDA, e eles conseguem, de alguma forma, fazer estudos com grandes números, que nos permitem, de alguma forma, tirar algumas ilações de aplicação prática nesta cirurgia e em todo o outro campo médico. E, portanto, nós, na Europa, todos os médicos, não só na área cirúrgica, neste caso a cirurgia plástica, mas todas as áreas médicas têm muito em atenção o que é preconizado ou aprovado ou ressalvado pela FDA.
E nestes casos das implantes mamários, há basicamente, realmente, implantes que são aprovados pela FDA e os que não são aprovados pela FDA. Os aprovados pela FDA, em geral, têm uma garantia dita vitalícia, é uma garantia em termos de problemas, se houver algum problema com o implante, eles asseguram a sua substituição, ainda mais dão algum valor para a clínica, para a parte cirúrgica, para a realização deste procedimento, ao passo que os outros não. Portanto, isso é uma mais-valia que, de alguma forma, nos dá a nós, cirurgiões, uma grande segurança e ficamos, de alguma forma, satisfeitos com o resultado, assim como ao doente também é algo a ter em consideração. Não sei se há mais alguma questão, se tiver, por favor, podem colocar, vou voltar a repetir, ou através do Facebook, ou através do YouTube, ou mesmo do Google+, ou através dos nossos e-mails, facia@facia.pt ou geral@facia.pt e tentaremos responder aos mesmos durante esta emissão, ou então posteriormente também entraremos em contato para fazer um esclarecimento mais extenso e mais personalizado e pormenorizado sobre a questão em causa. Bem, não havendo por enquanto mais questões, vamos falar um pouco sobre o procedimento em si. O procedimento em si, entre nós, na maior parte dos casos, é feito em regime ambulatório, sem internamento e sem uma anestesia geral. É feito com uma anestesia local com sedação. Isso mesmo, uma anestesia local com sedação e a pessoa não sente nada, não lhe dói nada durante o procedimento. Pode ficar descansada, é como se fosse um adormecer e quando acordar já tem a cirurgia realizada e tem um sutiã já colocado. Qual é a grande vantagem? Por um lado, permite-nos de alguma forma que as pessoas retornem para casa no próprio dia. Em geral são pessoas que têm crianças pequenas ou não se querem ausentar de casa, ou pelo menos não estão em condições de tomar conta dos filhos, os filhos vêm em casa e portanto não há um peso tão grande, pelo menos da consciência, de estar-se a afastar do contacto com os filhos por ir fazer uma cirurgia de natureza estética e permite de alguma forma alguma segurança, uma vez que não está associado às complicações de uma anestesia geral. Não é feito com uma anestesia local pura, isto é, a pessoa não se recorda de nada, não sente nada durante a cirurgia, portanto pode estar perfeitamente descansada, que é realmente muito compensador e não temos uma única pessoa que de alguma forma não tivesse gostado, ou pelo menos não tivesse alguma limitação com este tipo de procedimento feito com anestesia local com sedação. Normalmente, após a cirurgia, nos primeiros 2, 3 dias, há dores com algum grau, toleráveis, com a medicação que tem que ser feita de alguma forma com um esquema muito rígido, para tentar limitar essa dor. A dor surge porque necessariamente há uma distensão dos tecidos e essa dor também se agrava porque estamos sempre a respirar, portanto o tórax está sempre a mexer e portanto temos que obviar ali alguma questão em termos de mobilidade. Também o dormir nos primeiros dias convém ser com as costas ligeiramente elevadas porque se fica completamente horizontal, sente uma grande pressão, uma grande tensão a nível do peito. Normalmente, as pessoas, e temos um esquema de seguimento deste tipo de intervenção, a pessoa é vista ao fim do segundo, ao fim do oitavo, ao fim do mês e ao fim de 3 meses, e este esquema tem de alguma forma alguma razão. Ao fim de 2 dias, porque no caso de ter dremos, vão ser tirados normalmente, aproveitamos para ver como é que estão as cicatrizes. Ao fim de 8 dias, voltamos a ver como é que estão as cicatrizes, dar algumas indicações já em termos de prevenção de ficar com as cicatrizes muito visíveis e ensinamos ou avaliamos se é necessário ou não fazer algum tipo de massagem ao peito. Em geral é necessário fazer algum tipo de massagem, de drenagem à zona operada. Esta massagem depois pode ser variável, pode ser algo que a própria pessoa faça, ou então ser necessário fazer algum tipo de massagem de drenagem linfática para algum técnico especializado do qual aconselhamos. Ao fim do mês avaliamos como é que estão as cicatrizes, avaliamos a eficácia da massagem e no fundo para ficarmos com alguma segurança do seguimento de todos estes doentes. É claro que, apesar de existir este esquema de seguimento, de dias de seguimento de follow-up destes doentes, não quer dizer
que em caso de necessidade não se vejam os doentes fora deste intervalo. Normalmente e também no pós-operatório, outra questão que também nos colocam frequentemente é quando é que eu posso guiar. Ao fim de 3, 4 dias já está em condições. Tem, contudo, no primeiro mês alguma limitação de alguns tipos de atividades. E deve usar durante o mês um sutiã especial, um sutiã que ajuda a modelar o peito, que de alguma forma não condiciona, não vai ter a forma de peito que vai ter depois de passar a usar o seu sutiã, mas que permite que a pessoa faça a sua atividade diária praticamente como fazia antes, com as limitações que vou dizer a seguir, que são não andar com muitos pesos nos braços, não ir às compras de trazer sacos muito pesados, nem elevar os braços além desta posição. Portanto, ir a armários mais altos, convém alguma limitação, assim como também não fazer exercícios físicos que envolvam a região peitoral nesse primeiro mês. Isto porquê? Porque toda a ação sobre estes aspectos que eu estava a referir, com estas mobilizações dos membros superiores, pode condicionar uma mobilização dos implantes e de alguma forma, fazer com que um fique mais alto que o outro, e por isso temos que ter este cuidado. Outra questão que muitas vezes nos colocam aqui é a questão do sutiã. Qual é o tipo de sutiã mais utilizado? Basicamente, tem que ser um sutiã que apanhe todo o peito. Há sutiãs próprios médicos, ou então há alguns outros sutiãs mais em conta e que cumprem de alguma forma este objetivo e, portanto, não requer essa aquisição dos sutiãs médicos. Portanto, falamos nesta cirurgia sobre o tipo de incisões, os planos onde são colocados os implantes mamários e ainda os tipos de implantes mamários. Falamos também um pouco sobre como é que se processa toda esta questão da cirurgia e da anestesia relacionada com esta cirurgia. É claro que entre uma consulta e a cirurgia, a primeira consulta e outra cirurgia e a cirurgia, há um intervalo de tempo que é passível de ser e normalmente é utilizado para outras consultas de esclarecimento e de se verificar os exames complementares que são obrigatórios de fazer. Exames estes que se prendem, no fundo, os exames gerais em termos de uma cirurgia, sem serem nada em especial, uma vez que é uma cirurgia feita com anestesia local com sedação, e também exames específicos ao peito, nomeadamente a ecografia, a mamografia, sobretudo em senhoras se já houve alguma história de doença da mama na família. Em relação a esta questão e ao tema que nós abordamos nesta primeira hangout, sobre uma oculostia de aumento, penso que abordamos em termos gerais todas as questões que a pessoa que se dispõe ou está interessada em fazer este tipo de cirurgia deve saber. É claro que o processo não termina aqui. Isto é uma informação geral e agora temos que passar necessariamente para uma avaliação da situação da doente em particular. Gosto e em geral procuro sempre saber e tentar objetivar qual é a expectativa que a pessoa tem em termos de obtenção de resultado, para conseguir que cirurgicamente assim consiga atingir. E só assim é que eu consigo o fazer. Se uma pessoa diz que não tem, gosta disto, ou não gosta daquilo, que eu acho que também aqui não é só importante saber o que é que quer, mas também é o que não quer. Isso também é importante, porque se nós fizermos um dado procedimento e virmos que atingimos aquele objetivo, a pessoa já sabe que não gosta, portanto não se faz. E, portanto, passamos agora a uma outra segunda fase de observação da doente, em que necessariamente tem que ter em consideração vários aspectos. Temos que avaliar a forma da mama, o tamanho da mama, a dimensão do tórax, a posição do mamilo face ao restante de mama, se é o mamilo que está mais centrado ou se está mais divergente, a distância da fúrcula external ao mamilo também. Isso é importante para conseguirmos, de alguma forma, obter um resultado que seja correspondente à expectativa da pessoa. Portanto, este é o exame objetivo, que é feito com a pessoa, do ponto de vista anatómico, tem que ser bastante objetivo, bastante pormenorizado e tomar notas em esquemas próprios que existem, para que, pré-operatoriamente, seja novamente revista toda a situação e durante a cirurgia termos esses dados connosco.
Estes dados connosco, como é óbvio, pressupõe que antes da cirurgia já haja uma escolha de um dado tipo de implante, tamanho de implante, base do implante, projeção do implante, altura do implante, isto nos implantes tipos anatómicos, não os redondos, porque os redondos, no fundo, é mais fácil a escolha e as dimensões a terem atenção, porque só temos em atenção uma das dimensões, as outras depois vão variar, a projeção varia se alta ou média ou pequena, ao passo que a anatómica já não é bem assim. E já temos que ter em atenção vários aspectos. De qualquer modo, no dia da cirurgia não temos só um dado implante. Temos muitos implantes disponíveis, de tamanhos diferentes, maiores, mais pequenos, de formas diferentes, isto nos anatómicos são mais altos, mais baixos, mais projetados, para que durante a cirurgia se escolha realmente o implante mais adequado. Isto porquê? Porque há o que nós chamamos de sizers, que são testados, são experimentados durante a cirurgia, e que depois esse sizer corresponde a uma dada prótese. Uma prótese vem numa caixinha, uma caixa única, esterilizada, e só essa caixa que vai ser aberta, portanto, depois a pessoa teria que pagar mais implantes para a sua cirurgia, e também não interessa, atendendo ao custo envolvido. E assim temos a garantia de escolher o implante mais adequado para aquela pessoa. E isso, como é que se obtém? Obtém-se por essas questões anatómicas, notas anatómicas que eu disse que já temos que tomar, temos que ter em consideração os resultados que as pessoas pretendem obter e temos um grande auxiliar antes da cirurgia e nas consultas prévias à cirurgia, que é a utilização de modelos externos em que a própria pessoa vai experimentar com os sizers externos para ter uma ideia, porque é mesmo uma ideia, não conseguimos dar um resultado, uma imagem exata, mas para termos uma ideia aproximada de qual é o resultado final que vamos obter. Isto é bastante interessante, é bastante objetivo e permite-nos, a nós cirurgiões, conseguir atingir a expectativa que a pessoa pretenda. Também, isto tem atenção ao tipo de implantes, porque nem todos os implantes têm disponíveis ou não disponibilizam a todos os cirurgiões este meio, que é, digamos que, um molde com muitos sizers externos, em que a própria pessoa coloca dentro de uma blusa própria para ver como é que gostava que o peito ficasse em termos de forma, em termos de projeção, em termos de largura. E isto para nós é um auxiliar muito importante. No fundo, penso que abordei a maior parte dos pontos a ter em consideração para quem pretende fazer uma mamoplastia de aumento. Mais uma vez, relembro que poderão colocar as vossas questões através do Facebook, dos nossos e-mails, facia@facia.pt ou geral@facia.pt, através do YouTube ou através do Google+, ou ainda também diretamente através dos nossos blogs, www.facia.pt/blog ou dainhealth/blog também. É possível enviar todos os seus comentários ou dúvidas que gostariam de ver esclarecidas. Relembro também que esta apresentação e este hangout vai ficar disponível e podem me consultar, não só no YouTube, mas também nas nossas redes sociais, para a qual vai ficar preparado para a visualização posterior. Por hoje também não vos queria amassar mais, espero que esta pequena introdução, que não foi assim tão pequena como isso, tenha sido útil e que de alguma forma esclareça todas as dúvidas que tenham sobre este tipo de procedimento, para quem pretenda fazer esta cirurgia ou sabe de algumas pessoas que estão interessadas, ou mesmo que não pretendam, mas de alguma forma é sempre bom termos informação em termos gerais. Portanto, por hoje era tudo e boa tarde e obrigado por ter estado presente connosco.